E aí, queridos, eu estou aqui com o Evangelho de João, no capítulo 6, aberto, e você vai ver aí o texto que compreende o que eu vou dizer aqui. Então, se você puder, abra sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia digital, ou seja lá o que seja, ou abra o seu pergaminho. Só não traga as suas tábuas de pedra. Mas, no mais, onde houver conteúdo dos evangelhos, e aqui do Evangelho de João, você, por favor, abra e fique aberto aí, nesse ambiente do Evangelho. Porque, conquanto se esteja dizendo que é de João, no capítulo 6, de 44 a 69, eu vou dar uma andadinha de lá para cá e daqui para lá. Por isso é fundamental que você fique com o texto aberto, se você quiser compreender. Se você não quiser compreender bastante, se você quiser compreender só como alguém que não vê e que ouve e que quer entender só com os ouvidos, be my guest. No entanto, se você quiser compreender melhor, você vai ter que acompanhar no texto para entender. Eu vou começar falando aqui no capítulo 6, no verso 66, onde se diz: à vista disso, ou seja, do que está no contexto, e a gente não leu ainda, muitos dos seus discípulos de Jesus, o abandonaram. Discípulos o abandonaram. E não era qualquer discípulo. Não é como esses que vão aparecer aqui na frente em João 8, sobre o qual eu falei na semana passada, ou no início dessa próxima semana, que eram aqueles judeus que haviam crido nele, só que não, como a gente assistiu, como a gente viu, como ficou evidente. Aqui não. É um grupo de gente legal, dentre as quais se incluía o próprio Pedro. Portanto, não é um grupo qualquer, é um pessoal que tinha intimidade, que tinha andado com ele, que sabia das coisas. Quem sabe nas casas de quem ele já tinha lanchado, ido, ou palestrado. Eram pessoas próximas, tão próximas, que eram amigas de Pedro e dos demais apóstolos. E é sobre esses que se fala aqui. À vista das coisas que nós não tratamos ainda, do contexto antecedente, muitos, não poucos, muitos dos seus discípulos, dos que tinham dito: eu aceito aprender dele, ele é meu mestre, ele é o meu guru, ele é o meu ensinador. É com ele que eu aprendo. É só com ele que eu aprendo. Mas agora, Jesus tinha falado alguma coisa à vista da qual muitos desses que tinham dito que aceitariam a disciplina, disciplina, que é o que o discípulo pratica, que no caso é o ensino, e mais profundamente ainda, no caso, é o evangelho. Diante de coisas que Jesus tinha dito, muitos dos seus, então comprometidos, o abandonaram. Já não apareciam. E era um lugar não tão grande, era em Cafarnaum que isso estava acontecendo. De modo que era um pessoal que antes estava junto e agora virava a costa, passava escondido para lá e para cá, fingia que não estava vendo, abandonaram. E aquelas multidões de Cafarnaum se esvaziaram de discípulos. Somente gente carente de cura, de socorro é que aparecia, e os apóstolos que ali estavam. Mas a multidão de seguidores que se diziam engajados
desapareceram diante do que Jesus falou. E é o que acontece toda hora quando se fala a mesma coisa, quando se ensina a mesma coisa, quando se demanda a mesma coisa. A moçada que estava alegre, dizendo que cria, simplesmente desaparece, não chega mais, dá e arranja pretextos para não chegar, abandonam e já não andavam com ele, já não o seguiam, já não o procuravam, já não estavam lá, já não reagiam quando o nome dele era falado, entraram em mutismo, em silêncio, em afastamento gradativo. Eu conheço isso a minha vida inteira. Essas são experiências que não me faltaram, nem me faltam no cotidiano da minha própria existência, ensinando o evangelho puro e simples de Jesus. O evangelho que chocou aqueles, hoje é o mesmo evangelho que choca a esses que sabem que são eles próprios. A pergunta, portanto, é: o que Jesus, enfim, disse que gerou abandono de discípulos? Obviamente, esses discípulos não estavam com as raízes profundamente plantadas. Eram discípulos com alguma profundidade, mas que não tinham colocado a raiz no espigão, no âmago do Evangelho e da relação com Jesus. Eles tinham mais profundidade do que a grande maioria. Eles tinham alguma penetração no chão do entendimento. Mas quando Jesus aprofundou a palavra e o conceito do significado do Evangelho, eles não suportaram. Isso é que se diz à vista disso. Então, à vista de quê é o que você está perguntando? Aí a gente tem que começar, no mínimo, no verso 44, que é quando se diz, Jesus diz, porque havia um grupo, não esses mesmos aqui, mas um outro grupo de circunstantes, judeus, religiosos da sinagoga, curiosos, que estavam murmurando quando Jesus diz: eu sou o pão do céu. É um negócio muito doido, só não é muito doido para você que se acostumou, que se familiarizou com isso, mas que não entendeu a profundidade disso até agora, porque quem entende sabe que você está falando de algo muito, muito doido. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles dizem: como esse cara é o pão que desceu do céu? Ele é filho, não é este Jesus de Nazaré, que veio morar aqui em Cafarnaum? Ele não é o filho de José? Acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como, pois, agora ele diz: desci do céu? Esse pessoal está olhando e diz: esse cara veio para confundir, não para explicar. Porque ele não podia dizer isso, achando que a gente iria ignorar a origem genealógica dele e os pais, mães e irmãos vivos, não longe daqui, a alguns quilômetros, subindo até Nazaré. Como é que ele tem a coragem de dizer: eu sou o pão que desceu do céu? Aí Jesus respondeu a eles: não murmurem entre vós mesmos. Eu adoro essas interjeições, essas interpelações de Jesus. Não murmureis entre vós mesmos. Parem de ficar falando bobeira, porque a cabeça de vocês é muito literal. Vocês não entendem significados sutis. Parem de murmurar entre vocês, porque ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Ele já tinha dito no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Agora ele repete no verso 44. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim de si mesmo. É o Pai que tem que me dar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você está aí achando que você escolhe ir, escolhe sair, escolhe a hora que você chega, escolhe quando você quiser. Você pensa que você tem esse poder todo, meu filho, minha filha. Jesus diz, e vá dormir com esse barulho. Jesus diz que se o Pai não trouxer você a Ele, balbal, não adianta. Você pode frequentar, andar no grupo, ser amigo de Pedro, conhecer todos os apóstolos, achar que tem intimidade, mas isso aí ainda é apenas proximidade geográfica. Vir a Jesus é um conceito que transcende a geografia, o espaço-tempo e todas essas mediações humanas que se tornam idiotadas diante do significado do que seja vir a mim. Por isso ele diz, não é me conhecer, conhecer meu pai, minha mãe, saber onde eu nasci, babababa. Não. Se o Pai que me enviou não trouxer você a mim, não existe meio de você chegar, porque de fato eu sou insuportável, eu sou intolerável. A minha palavra é completamente inaguentável. Você pensa que você me aguenta? Você pensa que você me suporta? Você pensa que a minha palavra lhe é palatável? Você pensa que é uma decisão sua? Até hoje você está nesse engano. Quem foi que te enganou dizendo que você escolhe quando você vem, quando você não vem? Meu, bobinho enganado. Jesus disse: o Pai que me enviou não trouxer você, não tem meios de você vir, de você entender, de você ser e de você ficar. Essa é a palavra. E ela é digna de toda aceitação. Mas a grande maioria já está em crise e em grande agonia. Ninguém pode, entendeu? Você não pode vir a Ele. Ele diz, se o Pai que me enviou não trouxer você, e se Ele trouxer você para mim, e você crê de verdade, com raiz até o âmago, eu te ressuscitarei no último dia. Você será herdeiro da vida eterna. E eu não lançarei você fora. E ninguém arrebatará você das minhas mãos. Vocês estão surpresos com isto? Aí ele prossegue e diz, não deveriam estar, porque está escrito nos profetas de vocês, no Velho Testamento, falando aos judeus, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, é Deus mesmo quem está ensinando vocês aqui, não é um mestre, um guru, não é um profetinha, não é ninguém cheio de sabedoria. O choque é grande, é insuportável, está se cumprindo o que os profetas disseram e serão todos ensinados por Deus. Portanto, é Deus quem está ensinando vocês. O problema vai ficando cada vez maior, vocês não acham? É o que Jesus, como que, está perguntando a todos eles. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Vocês estão chocados com isso? Isso vai ficar infinitamente pior. Porque vai chegar a hora em que o Filho do Homem será levado para o lugar de onde ele veio, e de onde o Pai o enviou. Vocês não estão conseguindo lidar com o fato de que eu sou o pão que veio do céu. Imagina só o conceito de que eu vou para o céu.
Vocês não estão conseguindo lidar com isto. Como é que vocês vão lidar com o que ainda está por acontecer, que é o que define tudo, que é o que caracteriza tudo, e que, de fato, vocês estão sendo ensinados por Deus, porque eu serei de volta levado para o lugar onde primeiro estava. E aí o bicho pega, porque para crer nisto, tem que ter uma entrega, um abandono absoluto, senão a trava está posta e você não passa daí. As limitações da lógica, da cognitividade, da curiosidade de saber como é, já vão iludir vocês de... Alô? Oi? Oi? Essas coisas vão impedir vocês de tal modo que vocês não vão compreender jamais. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aquele que da parte do Pai, preparado pelo Pai, porque o que Jesus está dizendo é: o Pai prepara, e as pessoas preparadas pelo Pai, sem saberem que estão sendo preparadas, sem saberem que estão sendo ensinadas, estão no mundo, estão na vida, pecadores de todos os tipos, gente marginalizada, gente desprezada, gente leprosa, impura, gente abominada, gente abandonada, gente de quem se foge, gente distante, gente objeto de preconceitos diversos, da religião especialmente, é disso que ele está primordialmente falando. Esses que a religião não conhece, vêm sendo preparados pelo Pai, nas suas dores, nas suas tragédias, nas suas perdas, nos seus pecados. São os pecados felizes, como ensinou Santo Agostinho, que conduzem o pecador na sua dor até a graça que os acolhe. Eles vêm sendo preparados sem saber, não sabem de Jesus, nem do nome de Jesus, nem de nada, nem da história de Jesus, mas vêm sendo preparados pelo Pai. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ouvido não é a pregação, é um ouvir mais profundo, a palavra de Deus no seu coração, se deixou sensibilizar, se deixou ensinar. Jesus disse: esses que o Pai está preparando e ninguém sabe como, esses são os que vêm a mim. Esses são os que vêm a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Ou seja, Jesus diz: quando eu estou dizendo que meu Pai está falando, ensinando, não tem nada a ver com algo objetivo, constatável, visibilizável, não. É a liberdade absoluta de Deus falando com os seres humanos, onde ninguém imagina que a voz de Deus está ecoando no recôndito mais íntimo dos corações das pessoas, que a maioria julga que não sabem nada de Deus, estão sendo justamente elas preparadas por Deus para vir a mim, para virem a mim, diz Jesus. Em verdade, eu vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida mesmo. E outra coisa, os vossos pais comeram aquele maná lá no deserto e todo mundo morreu, nem entraram na terra de Canaã com maná e tudo, porque aquele maná não dava vida nem para entrar na terra de Canaã, quanto mais para terem a vida eterna. Vocês não entenderam que aquele maná
Bastava apenas para um dia, ele não catapultava ninguém, nem fez ninguém sobreviver daquela geração para entrar na terra de Canaã. Todo mundo que comeu o maná praticamente morreu para trás. E a vida eterna mesma não estava no maná. Nunca esteve. Aí ele dá uma paulada dessa que desconstrói todo o mito religioso deles sobre a magia do maná. E Jesus vai desconstruindo o que para eles era sagrado, era intocável. E ele diz, o pão, olha aqui, ele bate no peito, é um este, batendo em si mesmo. Não era esse, é este. E olha a provocação, este é o pão que desce do céu. Desce, porque desceu, desce, descerá. O verbo tem tempo contínuo, desceu para eles, desceu para mim, descerá para os meus filhos, descerá sempre. Esse é o pão vivo, este é o pão vivo que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Na frente daquele pessoal todo questionando se era José, que ele era filho de José, de Maria, isso e aquilo, aquelas coisas que você já sabe. Aí ele diz, olha, vocês estão querendo escândalo, deixa eu ser explícito. Este é o pão vivo que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou, olha só, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí pronto. Cara, aí romperam-se todas as comportas da aceitação religiosa e dos circunstantes que estavam ali em Cafarnaum assistindo Jesus dizer isso. Eu sou o pão de Moisés, não fez quase ninguém nem entrar na terra de Canaã, quanto mais na vida eterna. O pão sou eu, este. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora, você não estava lá, você hoje aqui, filho do cristianismo, comedor de hóstia e de pãozinho com suco de uva, fica pensando que a carne, o sangue de Jesus tem a ver com esses minimalismos sagrados da religião e não entende a dramaticidade, o choque que Jesus infligiu sobre as percepções daquele grupo, daquela geração. Este é o pão, eu sou o pão, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí eles começaram a discutir, judeus, entre si, dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Ai, eca! Nojo! Nos convidando para o banquete antropomórfico, está pensando que nós somos canibais, porque não conseguiu enxergar nada além das coisas materiais, não tinham sutileza para nenhuma leitura, nenhuma percepção que não fosse aquela das imediações e das coisas imediatas e das coisas que eles podiam ver, pegar. Ai, meu Deus, são iguaizinhos aos crentes de hoje, os crentes de hoje iguaizinhos aos crentes de sempre. Crente nunca entende. Nunca entende. Sempre tem o pior olhar para tudo.
não entende, não tem poesia, não tem sutileza, não tem profundidade. Ficam presos dizendo, ai, ele quer nos dar carne, meu Deus, eu detesto coxa, eu detesto bofe, não, eu não como coração, não, carne de pescoço não, pelo amor de Deus. Parecia que eles estavam lidando com uma galinha num sábado, ou num churrasco de domingo. Ai, não, picanha não. Nádega, não, eu não gosto também não. De picanha nem de cupim de Deus, nem da carne de Jesus. Não quero não. Ele está pensando errado da gente, nos julgou mal. Está pensando que a gente é canibal. Ai, que canseira, que cansaço. Então Jesus responde, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aí Jesus transformou o banquete canibal numa questão de natureza essencial para a vida eterna. Quem não comer, não entra. Se não comer, não vai. Jesus faz questão de fazer tudo infinitamente mais complexo. Ele não facilita, essa que é a questão. Ele não diz, olha, desculpa, vocês entenderam mal, não é disso que eu estou falando, não. Não, ele vai até o fim, ele atocha. Ele atola a verdade. E ele não facilita. Ele diz, mais do que isso, em verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida eterna em vós mesmos. Não vão ter, vocês vão ser só máquinas solares, robôs com expectativas e programação religiosa. Vocês só serão isso. E quando vocês morrerão. Acabou para vocês. Vocês são só máquinas solares, com programações religiosas e familiares. E vocês são binários. Vocês não têm nenhum raciocínio quântico. É só 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vocês não conseguem transcender. É por isso que, em relação a mim, vocês não conseguem entender. Porque, em relação a mim, quem não transcende, não compreende. É o que Jesus diz. Em relação a mim, quem não transcende, não compreende. E aí ele prossegue. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E olha a segurança que ele dá. E eu ressuscitarei no último dia. Vai ter a ressurreição prometida por Jó, quando disse, eu sei que eu me levantarei com esses meus próprios olhos, eu verei o meu Redentor, com a minha carne ressuscitada eu verei, porque o meu Redentor vive. Cumprir-se-á nesses a profecia de Daniel, quando disse que naquele dia, quem tivesse vivido a vida segundo Deus, se levantaria para a vida eterna. Está aqui Jesus dizendo, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, eu ressuscitarei, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E os caras entrando em estado de loucura. Esse sujeito é doido, é maluco.
Pensar que a gente estava dando atenção a ele aqui em Cafarnaum só porque ele cura doentes, ressuscita mortos. Tem até histórias de que ele anda sobre as águas, apazigua ventos e ondas e faz coisas maravilhosas. Pode até fazer, mas esse discurso dele, ó, traz as nós cegos, cruzes, Deus nos livre. Ainda bem que a gente ouviu esse cara pregar hoje, senão a gente podia continuar enganado. De fato, a mensagem oculta dele é essa. Ele está nos chamando para um banquete canibal. Agora sim a gente entendeu. Pensavam eles e diziam eles uns para os outros. Aí Jesus prossegue: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim viverá. Eles estão já dizendo: Deus me livre. A gente não quer viver disso, não. Se o preço é esse, ainda bem que você falou, porque a gente conhece todos os rabinos de Israel e ninguém teve a loucura de dizer que tem a vida eterna em si mesmo, que é o próprio Deus ensinando os homens a viver, e que o segredo final é esse: para ressuscitar, para ter a vida eterna, a gente tem que se entregar à demanda canibal, antropofágica desse doido que diz que a gente tem que comer a carne dele e beber o sangue dele para ter a vida eterna, para ter vida em nós mesmos, para termos algo a ver com o Pai, que ele diz que o enviou. Deus nos livre. Está amarrado. Está amarrado. Ele bate de novo no peito. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram no deserto, aquele manazinho. Comeram e morreram. Este é o pão que desceu do céu. Quem comer este pão, quem comer este pão, quem comer este pão, diz ele, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, este é o pão, não é como aquele. Quem comer este pão viverá eternamente. Ele falou isso lá naquela região de Cafarnaum, o pessoal estava ouvindo, na sinagoga. Nunca mais foi chamado ou deixaram ele entrar na sinagoga de Cafarnaum para pregar depois disso. Estourou a boca do balão, como se dizia antigamente. Arrebentou a botija, como se dizia antigamente. Estourou as comportas da tolerância, como se dizia antigamente. Ninguém o suportou mais. Ninguém aguentou mais a verdade. Gerou coceira nos ouvidos dele, era insuportável. Por isso, olha aqui, tá me vendo? Presta atenção, toda a atenção que você tiver, toda ela aqui comigo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso. Cara, não dá para nós. Quem é que pode ouvir isso? Não, é radical demais, é intolerável, é insuportável, é duro demais esse discurso. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, os interpelou e disse: isto vos escandaliza? Olha aqui para mim, nesse dia, isto vos escandaliza? Isso vos choca?
Isso vos escandaliza? É um choque para vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Aí ele dá a primeira explicação. Preste atenção. Você quer entender? Preste atenção. Ele dá a primeira explicação, que carrega tudo que ele diz para o nível da compreensão subjetiva. Então ele diz: o Espírito é o que vivifica. O Espírito, preste atenção, para sempre. Se você entender isso, isso é compreensão hermenêutica para você entender 1.000.000 de outras coisas. Preste atenção. Hoje é um dia de evasão, é o último dia da semana, tem gente viajando já. Por isso o nosso público de assistência simultânea é o menor da semana. A gente tem 645 pessoas apenas. Vai crescer mais tarde, quando o pessoal chegar lá no sítio, essa coisa toda. O Braulio está falando ali que tem 800, é porque eu não devo ter dado um refresh aqui. Tem 800 pessoas, mas é menos, a gente sempre tem 1.000 aqui com a gente. Quase 900, está faltando um pouco para 1.000. No entanto, preste atenção, você que está aqui, que separou esse tempo e separa esse tempo para estar aqui comigo, porque me leva a sério. Preste atenção, porque Jesus começa agora aqui a explicar, a tirar tudo do ambiente da materialidade canibalesca, antropofágica, e trazer para a compreensão da subjetividade, do simbolismo, do significado, para que quem quer que queira exercer o discernimento, a percepção, a cognitividade, entenda. O Espírito é o que vivifica. A carne, e ele tinha falado, quem comia a minha carne, quem bebia o meu sangue, o pessoal ficou pensando, olhando até para a carne, para os nervos, para o suor, para o cheiro, porque Jesus tinha cheiro de um homem da Galileia, cheiro de um cara que não se ensaboava, não tomava banho de manhã antes de sair, um outro banho antes de dormir, que nem tomava banho todo dia, como ninguém naqueles dias tomava banho todo dia. Lavava as mãos, lavava os pés, passava uma aguinha no rosto, e era a asepsia da maioria, daquele homem moreno, de cabelo provavelmente encaracolado, grande, mas encaracolado, de barba, que exalava odores. Era como quem chegava perto de um trabalhador. Era o cheiro que eu sentia no meu pai, que passava o dia todo no sol e só se perfumava com uma colôniazinha à noite. Isso era meu pai hoje, no século XXI, quando ele morreu. Imagina 2.000 anos atrás. Isso não acontecia todo dia. Deixa eu sair de casa, passar um cheirinho. Não! E o sol esquenta, e aquele calor do sol produz um cheiro. E em homem, com suor de homem, produz aquele cheiro de macho. Eles estavam sentindo os odores, os cheiros, vendo os suores naquela cara morena, judaica, da Palestina, da Galileia, dos anos 30. Não era diferente, era assim que ele era. E aí os caras olhando... Será que a gente vai ter que comer a carne e beber o sangue? O que mais? Fora as perversões dos tarados que ouviram aquilo e disseram: ai, se eu tivesse que comer a carne dele, eu já sei o que eu escolheria. Ou seja, Jesus tira agora, depois que eles surtaram na doença deles, na doença cognitiva, na doença da compreensão, da interpretação,
Jesus começa a explicar: o espírito é o que vivifica, a carne, não é de carne que eu estou falando, a carne. Jesus diz: para nada aproveita. Não estou falando da minha carne nem da carne de ninguém, carne estraga. E ele diz: não é o caso comigo, eu não estou falando de carne nem de sangue, eu estou falando de espírito, de vida. As palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Eu não tinha dito que vocês, os que crescem, iriam ter espírito e vida? Não é da carne, não é do meu tendão, não é da minha coxa, não é da minha panturrilha, não é do meu coração cardíaco, não é do meu cérebro, não é das minhas picanhas, nem dos meus bofes, não é de nada disso, é da minha palavra. A minha palavra é que é espírito. A minha palavra é que é vida. A carne para nada aproveita. Não fiquem presos no domínio antropofágico. Venham para mim. A palavra, o pão, a carne, o sangue, a vida, tudo isso flui pelo Espírito. É uma absorção espiritual. As minhas palavras, ouvidas, cridas, entendidas, discernidas, guardadas, é que são espírito vivificante, são vida eterna naquele que crê. Será que é difícil entender? Contudo, há descrentes entre vós, descrentes, gente que não consegue atravessar o véu cognitivo para o lado de cá, gente que fica sempre presa no escândalo e nos problemas, não atravessam a membrana da estupidez para entrar no reino da subjetividade, da revelação, da iluminação, da graça, da compreensão. Aí ele diz: por causa do fato de que eu sei que tem gente aqui que não é capaz disso, e tem gente até capaz de me atrair, é que eu tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E é uma palavra especificamente para Judas, que haveria de ser aquele que o trairia. E que estava lá, que operava milagres, que expulsava demônios, que andava com o grupo, que era o tesoureiro daquele colegiado e tudo mais. Mas Jesus está dizendo: olha, para todos vocês e também para aquele que há de me trair, eu quero dizer, e já disse, e vou repetir, que não adianta se aproximar espaço-temporalmente, geograficamente, tatilmente de mim. Isso não realiza nada. Assim como a carne não realiza nada e o sangue não realiza nada, a verdadeira relação comigo é espírito e vida. Também andar comigo nessa geografia não realiza nada. Se o Pai não o trouxer, e aquele que está aqui, só porque está próximo fisicamente de mim, não necessariamente está aqui porque o Pai o trouxe. A curiosidade o pode ter trazido, outros interesses, outros oportunismos. Os seres humanos são movidos por interesses religiosos pelas razões as mais diversas, que não tem nada a ver comigo e com o evangelho que eu ensino. Para o interesse no evangelho, o indivíduo só vem, só fica se o Pai que me enviou o trouxer. E se o Pai o trouxer, ninguém o arrebatará da minha mão, e eu jamais o lançarei fora. Ninguém o tira de mim, nem eu o jogo fora de mim, eu o acolhi. Aí diz o verso 66, olha aqui, foi o que eu li no início. À vista dessas coisas que vocês acabaram de ouvir,
Muitos, muitos, muitos. O esclarecimento que Jesus deu, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, não melhoraram a compreensão. Tem gente que não adianta, nem a explicação ilumina, nem o esclarecimento ajuda, porque elas enfiaram uma trava no coração e determinaram que a revelação não entrará nelas, elas não querem, simplesmente não querem, elas não sabem nem por que elas estão próximas, por que elas veem, por que elas ouvem, por que elas andam, elas estão ali, mas o coração delas nunca pôde estar mais distante. E não estão buscando esclarecimento, o coração já assumiu o bloqueio como condição da própria natureza delas. E aí fica horrível, horrível, quando o indivíduo entra nesse estado, assim como tem uma quantidade enorme de pessoas nesse estado, me assistindo, alguns a vida inteira. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, foram saindo. Como quando eu vejo um bocado de gente dizendo: Caio, prega do jeito que você pregava quando você era novo, nos anos 70, nos anos 80, eu sinto saudade daquilo. É porque, conquanto eu nunca tenha pregado qualquer coisa que não fosse o Evangelho, eu só preguei o Evangelho, mas eu nunca preguei o Evangelho com a visceralidade, com até, não era de propósito apenas, às vezes havia coisas que eu tinha que viver anos e anos e anos para aprender, no meu próprio espírito, na minha própria mente, outras não. Outras eram coisas que eu sempre soube, eu sempre quis falar, mas eu dizia para mim mesmo aquilo que Jesus dizia acerca daqueles que estavam próximos a ele durante muito tempo. Ele disse: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não estáis preparados para entender. Como foi o caso, por exemplo, da minha tese de ordenação sobre a ordem de Melquisedeque. Quem quiser saber a respeito é só entrar no portal Caifab e escrever a ordem de Melquisedeque ou aqui mesmo no YouTube. A ordem de Melquisedeque, vai ver qual foi a minha tese de ordenação, o tema dela. Quando ela deu tanto problema para os pastores e teólogos do presbitério do Amazonas, onde eu fui ordenado na década de 70, que meu pai me disse: meu filho, eu pensei que essas pessoas tinham mais maturidade teológica para entender, mas eles não têm, mesmo os mais cultos aqui. Então, deixa eu te fazer um pedido: não prega sobre a ordem de Melquisedeque durante muito tempo. Quem sabe vai chegar uma hora em que você vai poder falar sobre isso livremente, mas não é agora e não é este o tempo. E eu obedeci o conselho do meu pai até há 24 anos atrás, quando eu achei que o tempo tinha chegado e que isso precisava ser dito, e eu que vivesse com todas as consequências. Como é também o fato de Jesus ser a chave hermenêutica, que faz uma quantidade enorme de coisas no Velho Testamento caírem em total obsolescência. E que a gente tem que ler o Velho Testamento a partir de Jesus, e não Jesus a partir do Velho Testamento. Meu pai também disse: vai ensinando, porque tem muita gente que vai pensar que você não crê, porque eles mesmos não sabem fazer a diferença. E muito menos ainda que Jesus era a chave hermenêutica até para a gente ler os apóstolos, que foi o que o livro de Atos dos Apóstolos fez. E Lucas escreveu o livro de Atos tendo Jesus como chave hermenêutica.
É por isso que em Atos 10, Pedro é criticado. Pedro é aquele cara que se dizia o apóstolo dos gentios, mas não tinha coragem nem de entrar na casa de um pagão. Ou lá em Gálatas, Paulo lê a atitude de Pedro e Barnabé a partir de Jesus como chave hermenêutica. E aí o que acontece no capítulo 2 de Gálatas, aquela palavra de Paulo a Pedro e Barnabé, dura e veemente, é porque Jesus, para Paulo, era a chave hermenêutica, e Pedro ainda ficava confuso, misturando Jesus com coisas do Velho Testamento e do judaísmo e do cerimonialismo rabínico e outras coisas mais. E Paulo disse, não, isso caiu em obsolescência. Se você não tem compreensão, não adianta. Eu aprendi muito tempo depois que o discípulo é que acha o mestre, e não o mestre que acha o discípulo. Existem coisas que, quando você diz, você perde uma quantidade enorme de discípulos. Ao mesmo tempo em que, pelas mesmas coisas, você recebe alguns novos discípulos que estavam esperando a vida inteira para encontrar aquilo. Mas isso você só aprende vivendo, sofrendo, vendo discípulos, as multidões indo embora, enquanto você vê alguns chegando para ficar para sempre e eternamente. Então perguntou Jesus aos 12, aos apóstolos que ainda estavam ali, incluindo Judas, porventura quereis vós também retirar-vos? Porque para Jesus não era nenhum problema. Não era nenhum problema. Jesus sozinho ainda era Jesus. Eles sozinhos eram menos do que eles eram antes de conhecer Jesus. O problema de conhecer a Jesus é que ou a gente mergulha em Jesus, ou a vida da gente piora para sempre depois que a gente conhece Jesus. A perturbação de tê-lo conhecido e não tê-lo absorvido nos seca. É por isso que todo mundo que um dia teve experiência, como diz Hebreus 6, com o Evangelho, com a luz celestial, com as coisas da eternidade, e deixa, e se afasta, e se desconsidera em relação àquilo que um dia foi de natureza essencial para a vida deles, e Jesus não aceita ser apenas legal e importante, ou ele é essencial, ou não tem vez. E eu vejo essas pessoas secarem, murcharem. A própria realidade planetária no hemisfério ocidental da Terra, que é o hemisfério cristão, do cristianismo, vocês vejam que as maiores angústias e desgraças do planeta e conflitos e apocalipticismos são criados desse nosso lado cristão, pós-cristão, que vai viver as piores angústias planetárias. Somos nós que iremos. É aqui no Ocidente que a alma humana sofre mais do que em qualquer outro lugar da Terra, de angústias, de porquês, de perguntas suicidas. Vê se na Índia tem gente se suicidando do jeito que a gente se suicida, de angústia, no Ocidente ou na China. O Japão já teve, por outras razões, parou. Quando a cobrança paterna sobre os filhos diminuiu, parou. Nós não, a gente se angustia aqui, é de resfolegamento, de pânico sobre o que nos aguarda, sobre a falta de sentido da existência. Porque é isso que o abandono ao Evangelho
do qual a gente já teve conhecimento, produz na gente. Já não andavam com ele. E Jesus perguntou, inclusive aos mais íntimos, quereis vós também retirar-vos? Porque começava tudo de novo, é isso que o pessoal não entende. Até eu me sinto assim. Não tem ninguém que me diga, eu vou parar de te seguir, que vai alterar a minha vida. Ninguém, nem filho, nem neto, nem parente, nem amigo, nem filhos da fé, nem gente que eu gerei, pari em Cristo. Ninguém. Podem ir embora todos, até eu que sou essa porcaria. Tenho essa convicção de que se todo mundo for embora, não muda nada, começa tudo outra vez e ninguém segura. Porque tem gente querendo o que você não quer, tem gente ansiando por aquilo que você despreza, tem gente orando para encontrar aquilo que você não quer ouvir. Tem gente sonhando em seguir aquilo que você está abandonando. Então, para mim, que sou só um homenzinho, com alguns poucos anos de vida ainda, se todo mundo fosse embora, se até a minha mulher me deixasse em relação ao Evangelho e à vida, diante de Deus, eu digo, seria uma dor horrorosa, mas nada mudaria. O Evangelho continuaria a ser o mesmo e outros discípulos viriam. Não importa, não existem 12 que sejam essenciais. Essencial é só Jesus e tudo mais é circunferência. É melhor você saber disso. É assim com Jesus e é assim com esse discípulo dele que sente a vida do mesmo modo e quanto mais velho eu fico, mais seguro disso eu me torno. Então, Simão Pedro, ouvindo essa pergunta de Jesus, quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro disse, para quem iremos? Para quem iremos? Esse é um cara que, com todas as fragilidades que ele ainda virá manifestar no futuro, mas ele, toda vez que cai, cai de joelhos. Toda vez que cai, cai quebrantado. Toda vez que cai, cai aprendendo. Toda vez que cai e houve várias quedas, ele levanta melhor. Esse é Simão Pedro, que representa aqui não o Papa, representa aqui os discípulos de Jesus. Não é o vigário de Cristo. Ele é a representação arquetípica do discípulo de Jesus, de todos nós, de todos os humanos que querem seguir a Jesus. Ele tinha o carnegão do Evangelho já no chão mais profundo do ser dele. Aí ele diz, para quem iremos, Senhor? Para quem? Tu tens uma sugestão? Não sendo tu, para quem iremos nós? Porque só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. É quando o cara chega aí, ele se torna inafastável em relação a Deus. Ele cai, ele quebra, ele vira caco, mas ele se refaz. Nesse quebrantamento, ele se torna indestrutível.
nesse enraizamento, ele se torna inarrancável. Isso é como Jesus diz: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Significando dizer que toda planta que o Pai Celeste plantou é inarrancável. Inarrancável. Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, e nós temos conhecido, crido e conhecido, que tu és o separado de Deus, o santo de Deus, o Cristo de Deus, o enviado de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, a revelação de Deus, o Emanuel, Deus conosco, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora, cada um tem que decidir o que faz. O que e quem Jesus é para você e na sua vida. Eu repeti o ensino de Jesus e do Evangelho com clareza, que eu sei que poucas vezes pode ser encontrada, com essa limpeza, com essa cristalinidade. Aí só falta terminar com algumas questões que alguns trazem aqui. É que a religião, para transformar isso que Jesus ensinou aqui em algo palatável, para não escandalizar os crentes, ela transformou a carne de Jesus no pão que os protestantes comem na ceia, que de um pão grande virou um tasquinho assim, e no vinho que a gente bebe na ceia, na Eucaristia, que passou a representar. E aí os crentes acham que está tudo bem. Quando para Jesus, na realidade, a coisa é infinitamente mais radical. Não era numa refeição que a gente resolveria isso, você teria que absorvê-lo, absorver o espírito dele, a mente dele, a consciência dele, a palavra dele tinha que virar carne em você, sangue em você, vida em você. É grave, é sério, não é uma mesa com pão e vinho. Aquilo ali é memorial da morte e ressurreição. Aqui ele está falando da absorção do Evangelho para o cotidiano da vida. Para a gente se tornar pessoas da mesma natureza dele, do mesmo DNA dele, do mesmo espírito dele, do mesmo gene espiritual dele. Compreendeu? Aí na Igreja Católica fizeram algo mais sério ainda. Criaram, muitos séculos depois de Jesus, muitos séculos, não é nada imediato, nem na Igreja primitiva, a Eucaristia, o comer o pão, beber o vinho, não era um pão e um vinho, se transformou no banquete do ágape, onde todo mundo levava o que tinha e fazia uma refeição de gratidão pelo que Jesus tinha feito por todos nós, e todos juntos dividindo a comida uns com os outros, servindo quem tinha mais a quem tinha menos, cada um trocando, para que houvesse uma socialização que fosse profecia daquilo que vai acontecer de modo absoluto quando o Senhor voltar. E a gente espera que aconteça, ainda que de modo relativo, pelo menos naquilo que a gente chama de igreja, antes do Senhor não voltar. E a gente espera que isso também tenha algum impacto melhorando a vida humana na sociedade.
Mas só vai acontecer de maneira definitiva quando Jesus voltar. Festa do ágape, festa do amor, do compartilhamento, da gratidão, da Eucaristia. Mas a Igreja Católica criou a hóstia. E aí passou a ensinar que aquela hóstia, quando o padre, o sacerdote a consagra, ela vira o corpo de Cristo. Eu me lembro quando eu era criança, e que às vezes me levavam à missa. Criança adora dar uma escapada, né, para entrar na Eucaristia, lá atrás, na sacristia, para entrar lá, e às vezes tinha hóstia dando sopa. E a vontade que eu tinha com os meus amiguinhos era comer a hóstia, não é? Saber que gosto tinha aquilo ali. Depois eu comi muita hóstia, ela é bem gostosa até. Mas por quê? Porque todo mundo dizia supersticiosamente que se você comesse aquela hóstia, ela iria virar sangue, ia escorrer sangue. Era um negócio vampiresco. Se você morrer, corpo de Cristo vai derramar sangue na tua boca e você vai comer condenação. E tem muita gente que cresceu dentro da tradição, e a tradição e a família faz a pessoa crer assim. E eu não estou aqui querendo chocar ninguém, eu só quero dizer o seguinte: o significado do que Jesus disse, comer minha carne e beber o meu sangue, foi o que eu expliquei a vocês. O resto é superstição religiosa, superstição do sagrado, não tem nada a ver com a absorção do Espírito de Cristo, do DNA do Evangelho em nós, vocês entenderam? Corações ao alto. Jesus nos chama a absorvermos o seu Espírito, a sua mente, a sua palavra. E pelo Espírito e pela palavra, absorvermos o DNA do Evangelho, o gene divino, como diz Pedro, que a palavra de Deus carrega, o Evangelho carrega a divina semente que, nascendo em nós, produz a regeneração da consciência e do ser. É a nova mente de Paulo, é a nova criação, é a mente de Cristo. São todas essas coisas que os apóstolos falam, tudo vinculado a beber do sangue, a comer a carne, o que equivale a absorver a mente de Cristo, o Evangelho, a ganhar o DNA de Jesus, o gene de Jesus, para irmos nos transformando em pessoas segundo Cristo Jesus. Jesus, eu te peço que a tua palavra tenha sido entendida para sempre. Eu sei que todos aqueles que estiveram aqui nunca mais conseguirão pensar nesse assunto de outro modo, para o bem e para o mal. Para uns será cheiro de vida para a vida, para outros será aroma de morte para a morte. Mas essa é a tua palavra. Esse é o ensino do Evangelho. E eu imploro que o Espírito Santo o aplique como compreensão em fé, para que haja absorção e para que haja aquela alegria de saber que nós carregamos, sem nenhum ufanismo, pela graça, porque tudo é graça, o DNA de Deus, o gene do Evangelho, a mente de Cristo, o Espírito da Palavra. É o que eu te peço que aconteça agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.